Bom dia, meus amores, tudo bom? Primeiro ano? Animados para a aula de hoje? Eu tô animada. Bom, vamos lá. Na última aula, na semana passada, a gente começou a estudar um assunto extremamente importante, que são as leis de Newton. Né? Nós vimos as 3 leis de Newton. Nós vimos que a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, e esse princípio diz que é resultante das forças que agem sobre um sistema isolado é igual a zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Se ele está em movimento, a tendência é continuar em movimento, desde que esse movimento seja retilíneo e uniforme, até que uma força haja sobre eles. Nós vimos também a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei diz que a resultante das forças que agem sobre um corpo é o produto da massa pela aceleração adquirida. Né? Força resultante é igual a m vezes a. E dentro dessa segunda lei de Newton, nós vimos uma observação, né? Um caso especial, que é a força-peso, que diz que a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Não é isso? E por último, nós vimos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que diz que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Né? Então, essas são as 3 leis de Newton, são importantíssimas e vão acompanhar a gente pelo resto do ensino, pelo menos, no mínimo dos mínimos, pelo resto do ensino médio da gente. Tá legal? E a gente vai precisar disso nas provas de vestibular, nas provas militares, seja lá o que vocês forem querer fazer, né, no final desse ciclo de vocês. Tá? Então, a gente vai continuar estudando leis de Newton, sendo que agora nós vamos ver as aplicações diretas, quer dizer, nós vamos começar a ver as aplicações diretas das leis de Newton hoje, tá? Porque esse assunto ainda vai render aí pelo menos mais 2, 3 aulas sobre aplicações das leis de Newton, tá? Então hoje a gente vai ver 3 dessas aplicações, que são reação normal, tração e roldanas. Tá? São 3 das aplicações. A gente vai dividindo aí as aplicações ao longo das próximas aulas. Tá? Na próxima aula eu pretendo que a gente veja força de atrito e lei de Hooke. E assim vai. A gente vai dividindo, tá, as aplicações ao longo das nossas aulas. Porque esse assunto é um assunto que a gente tem que ver com calma, passo a passo, né? Para a gente não se perder aí, que é um assunto importante, bem vasto, e a gente tem que estudar com carinho, tá? Estudar muito bem estudadinho, tá legal? Então vamos começar aí a aula de hoje falando sobre tração e reação normal, tá? Eu vou começar aí com a reação normal. Bom, a reação normal é uma consequência da terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. E tanto a reação normal quanto a tração, tá? São uma consequência direta da terceira lei de Newton. Qual é a diferença? É que a reação normal, ela ocorre sempre que eu tiver um corpo apoiado, tá? Ou seja, você tem aí o caderno apoiado em cima da sua mesa. Então, quando você tem o caderno apoiado em cima da mesa, o caderno tem um peso, né? Se ele tem massa, ele tem peso. Então, o que é a força-peso? A força-peso é uma força que atua no caderno, puxando ele para baixo, né? Ou seja, o caderno faz uma força em cima da sua mesa. E essa é a força-peso, né? Então, pela terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Então, se o caderno faz uma força na mesa, a mesa faz uma força de volta no caderno. Concordam? De mesmo módulo, né? Então, essa
força que a mesa faz de volta no caderno é a minha reação normal, tá? Normal é a força que a superfície exerce no corpo de volta. Sempre que você tiver um corpo apoiado, você vai ter uma reação normal, tá? Porque qualquer corpo apoiado numa superfície faz no mínimo a força-peso sobre essa superfície. E a superfície vai responder essa força-peso através da reação normal, tá? Então, todo corpo apoiado tem reação normal atuando sobre ele. E como é que a gente determina o valor dessa reação normal? É simples. A reação normal é igual ao peso em módulo, tá? Já que pela terceira lei de Newton, ação e reação têm a mesma intensidade, tá? Então, reação normal ocorre sempre que você tem um corpo apoiado e o seu módulo é igual ao módulo da força-peso. Beleza, gente? Então, no próximo slide, a gente vai para a tração.